Hoje nós vamos falar da cura de um leproso de uma forma um pouco diferenciada. Nós vamos entender o contexto daquele momento, por que Jesus curou aquele leproso e vamos ver por que o Sinédrio entendeu aquele milagre como o primeiro milagre do Messias. Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Olá! Tudo bem com vocês? Prontos para mais um vídeo? E eu sou a Cláudia Barros, aquela que está aqui toda terça, toda sexta, trazendo um vídeo que acrescenta a sua vida e que te abençoa. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cura do leproso. E nosso tema de hoje está lá no livro de Lucas 5,12, que vai abordar a circunstância em que Jesus cura um leproso. Mas nós precisamos entender o contexto daquele momento, o que estava se passando, para a gente entender melhor a história dessa cura, porque essa cura envolve muita camada de revelação para nossas vidas. Nesse momento, há um pensamento nas escolas daquela época, que dividiam as curas. As curas eram divididas em duas. Havia aquelas curas que qualquer pessoa, que o mestre, que o Senhor permitisse, podia curar. E havia aquelas curas que somente o Messias, quando viesse, poderia realizar. E é claro, uma dessas é a cura do leproso. Era bem destacado, bem conhecido, bem definido naquela época, porque as escolas ensinavam desde a infância para os judeus que o Messias, só ele poderia curar um leproso. Então, quando há esse movimento da cura desse leproso, Jesus vai atrair a atenção de todos os olhares, como nós vamos ver aqui à frente. E uma coisa importante para a gente entender o que se passa nesse contexto, a gente tem que voltar ao livro de Levítico. Porque se nós não tivermos o livro de Levítico na nossa mente, também não vamos conseguir entender esse versículo. E no livro de Levítico 13:14, tinha instrução rigorosa de como o sacerdote devia se comportar diante da lepra. Quando ele tinha que dizer que um homem e uma mulher eram leprosos, ele precisava seguir um ritual. E para o ritual de purificação, ele também tinha que ser rigoroso para trazer aquela pessoa outra vez ao convívio social dentro de Israel. Vamos continuar aqui então, porque agora você já sabe que havia dois tipos de milagres. O milagre que era associado a qualquer pessoa que Deus permitisse. E havia os milagres, ou melhor, sinais, que somente o Messias realizaria quando viesse. E com esse pensamento nós já podemos ir para o nosso livro de Lucas 5:12. Mas antes eu queria pedir para você que está nos assistindo, que você compartilhasse os vídeos, desse o like, comentasse aí da onde você está me assistindo. Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida muito mesmo. Então vamos lá para o nosso livro, aqui para o Dr. Lucas 5:12, ver o que acontece aqui. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vindo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, bem sei que pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva
de testemunho. Vocês ouviram o que eu li? Então, era o que estava acontecendo. Veio um homem, a Bíblia diz, cheio de lepra. Ele não tinha uma manchinha aqui, uma manchinha ali, ele estava cheio de lepra. Não tinha como não contestar que aquele homem era um leproso. E aquele leproso, ele vem e se prostra diante de Jesus. E ele diz, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Quando ele declara esta palavra, isso é maravilhoso. Quando ele declara essa palavra, se o Senhor quiser, ele estava dizendo, o Senhor pode, porque só o Messias pode curar um leproso. Porque a gente sabe, como a gente já leu, que apenas o Messias poderia fazer tal milagre. Você pode falar mesmo assim, não, já houve milagre de uma cura no Antigo Testamento. Naamã foi curado de lepra. Pois bem, Naamã foi curado de lepra, mas Naamã, ele era um homem sírio, ele não era judeu. Nunca, desde que a Torá, desde que a lei mosaica ficou pronta, nunca houve um sacerdote, desde então, que fizesse o processo do ritual de purificação. Ah, mas teve a Miriam, mas Miriam ela foi curada antes que a lei estivesse pronta, porque desde então nunca houve cura. Os sacerdotes nunca tiveram a oportunidade de fazer esse ritual. Mas quando esse leproso ele chega ali, ele já sabe que Jesus é o Messias, porque ele fala, se o Senhor quiser. E Jesus fala, eu quero. E Jesus, ele faz uma coisa que não era permitida de forma alguma ser feito. Ele toca no leproso. Porque a gente sabe que o leproso, se for tocado, ele torna qualquer pessoa imunda. Mas ali aconteceu o sinal, aconteceu o milagre do Messias. Quando ele tocou aquele homem, a Bíblia fala, ele ficou limpo diante dos olhos de todos que estavam ali. Era um milagre que ninguém podia dizer que não foi. E Jesus cura aquele homem. E quando Jesus cura, ele diz, não conte a ninguém. Vá direto ao sacerdote. Gente, quando Jesus ele usa essa expressão, vá direto ao sacerdote, Jesus ele fez isso sabendo, porque ele conhecia a lei, ele sabia o que isso ia gerar. Porque quando esse homem, pensa bem, chegasse lá, diante do sacerdote, para se apresentar para o ritual de purificação que nunca havia acontecido, os olhos de todos iam se virar para Jesus. Por quê? Porque ele é um propenso Messias de Israel. E quando aquele homem diz, eu fui curado, começa-se o processo. E aí os sacerdotes são obrigados a observarem Jesus. Então, quando Jesus manda que aquele homem se apresente ao sacerdote, ele está trazendo o livro de Levítico para que o sacerdote observe aquele leproso e coloque o ritual em prática. E depois desse acontecimento, os fariseus, os doutores da lei, eles foram obrigados a observar o Senhor Jesus. E a Bíblia diz aí em Lucas 5,17 que eles vinham da Judéia, eles vinham da aldeia da Galileia, eles vinham de Jerusalém. Por quê? Porque o Sinédrio era obrigado a observar toda a manifestação messiânica. E quando Jesus mandou o leproso se mostrar lá para o sumo sacerdote,
Ele obrigou o Sinédrio a ir atrás dele, acompanhar todos os milagres, tudo que ele estava fazendo e observar. Então eles eram obrigados a ver que o Messias realmente estava ali. Então não podemos duvidar. Aquela cura, a cura do leproso, foi um sinal. E esse sinal foi um sinal messiânico, de acordo com o conhecimento judaico, porque somente o Messias verdadeiro poderia curar um leproso. Eu já ia quase me esquecendo de falar. Por que esse milagre é considerado o primeiro milagre pelo Sinédrio? Porque quando Jesus acionou o Sinédrio, eles começaram a observar Jesus. E eles só observavam milagres messiânicos. E como esse foi um milagre messiânico, esse passou a ser o primeiro milagre de Jesus, porque era o primeiro milagre messiânico para o Sinédrio. E que esse conhecimento de hoje possa te ajudar aí. Que quando você estiver lendo as Escrituras, você possa compreender melhor, porque agora você tem o contexto histórico. Que o Senhor te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.